Que prazer estar aqui com todos os amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, viu? Deus abençoe. É uma grata satisfação de estar aqui, né, com os amados irmãos. E eu estou falando de verdade. Por parte de pai e por parte de mãe. Meu pai, família do meu pai, meu avô, era da igreja presbiteriana lá em Quitaúna. Meu pai foi 27 anos na igreja presbiteriana em Quitaúna. E o meu avô, por parte de mãe, era da igreja presbiteriana independente lá de Carapicuíba, sabe? A Redonda. Quem conhece, os mais antigos conhece, né? Lá a igreja era no tempo do pastor Walter Guise. Puxa, até eu lembro, irmão, né? Então, eu estou muito grato de estar aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos. E nós somos ali, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Eu sou pastor lá na Igreja Missionária Cristã, né? E faço bico de médico, né? Então, o Senhor tem nos abençoado nessas duas áreas, né? Ali dentro do consultório é onde a gente mais evangeliza, né? Faça isso com a profissão que Deus te deu. Seja usado por Deus aonde Ele te colocou. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra. Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu grande amor para conosco. Que o Senhor Jesus esteja conosco, esteja com cada um dos meus amados irmãos e que possamos entender a palavra de Deus, que a boa semente cai em terra, aleluia, em terra boa, Senhor, que essa possa germinar, que cada um de nós possamos acolher com mansidão essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Apocalipse 2, 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Irmãos, quando a gente fala no livro de Apocalipse, muita gente treme, fica com medo, fica com pavor. Ai, é o livro do fim, é o livro que vai acabar tudo, né? Não, meu irmão. Você sabe, primeiro, Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, ok? A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E
Este livro nos fala da redenção de tudo aquilo que Deus criou, a volta ao plano original de Deus, de como foi feito tudo. Esse é o livro da redenção da terra. Então, meu irmão, e o que é principal aqui no livro é o cuidado que o Senhor Jesus tem com a sua igreja. E nós podemos ver, se você está com a página aí bem do ladinho, no capítulo 1, versículo 3, olha que existe uma promessa para quem estuda esse livro, para quem realmente coloca esse livro no seu coração. Bem-aventurado, 1:3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, este livro é para quem? É para nós, meu irmão. É para nós. Então, não é para você ficar com medo, é para você ler. É para você. Eu sei. Ai, pastor, mas às vezes tem umas coisas tão difíceis de entender. Concordo com você em gênero, número e grau. Mas aquilo que nós não entendemos, vamos buscar entender se for possível. Porque tem coisas nesse livro que só pertencem a Deus, mas tem coisas que é para a minha vida e a sua. E esta daqui, esta passagem que nós lemos hoje, é para nós. É para nós. Deixa eu ver se eu sei mexer nesse negócio. Tem que ligar primeiro, né? Melhor. Isso. Eu aponto para onde? Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Isto. Então, vamos estudar um pouco sobre a carta a Éfeso. Então, o nome Éfeso, para quem está anotando aí, Éfeso quer dizer o desejado. Éfeso quer dizer o desejado. Eu sei que está meio claro aí, mas aí é um mapa que nos mostra, né? Ali aonde está localizado Éfeso e a ilha de Patmos. Apocalipse foi um livro revelado ao apóstolo João. O apóstolo João, ele estava, por causa do evangelho, por causa da perseguição ao evangelho, ele foi levado a uma ilha penal. Patmos é uma ilha penal, é uma ilha vulcânica. Lá não tem tanta coisa, é uma ilha bonita para quem, né, eu nunca fui, mas para quem foi, né, quem fez um passeio lá pelas ilhas gregas, conhece Patmos. Patmos é uma ilha pequenininha e ela era uma ilha penal, vulcânica, e ali o Senhor deu a revelação a João sobre esta profecia, sobre o livro de Apocalipse. E nessa revelação do livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele falou que ele estava escrevendo: escreve as coisas agora para a minha igreja. Então, a primeira igreja é sobre essa cidade, Éfeso. Ela está, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Ponteira, meu Deus. Aí, Éfeso está aqui, irmãos. É na Turquia atual, é na Turquia asiática. Éfeso se localiza ali. E ali é uma cidade grande, é uma cidade portuária. Era a cidade mais importante da região. E ali era uma cidade rica, próspera. E havia uma igreja ali. Éfeso, para quem, a título de curiosidade, né? Ali, Paulo,
Essas são as ruínas de Éfeso. O apóstolo Paulo esteve ali em Éfeso na segunda e terceira viagem missionária dele. E nessa segunda e terceira, na terceira viagem missionária, ele ficou 3 anos em Éfeso. 3 anos lá. Foi a maior permanência do apóstolo Paulo. Em segunda colocação, ele ficou em Corinto, 2 anos, ok? Então, ele ficou em Éfeso, e lá, Deus, através da vida do apóstolo Paulo, operou muitas coisas. Deus fez grandes maravilhas através da vida dele. No começo, ele estava falando nas sinagogas judaicas, mas depois, você que está anotando, está em Atos 19, de 8 a 12, tudo isso que eu estou falando. Ele ficou com os judeus, e os judeus, muitos começaram a rejeitar o que ele falou, e aí ele foi aos gentios, e ele ficou numa escola, a escola de Tirano. Ele ficou pregando ali, ensinando, 3 anos, e ali muitas pessoas vieram a Cristo. Muitas pessoas, elas entregaram o coração ao Senhor, e de lá, essas pessoas, vários discípulos de Paulo, foram enviados para as outras cidades ali da Ásia. Por exemplo, você sabia que Paulo nunca esteve em Colossos? Mas ele conhecia os irmãos, os colossenses. Paulo nunca esteve em Esmirna. Então, todas essas outras cidades, aquelas outras cartas, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, são todos discípulos de Paulo que saíram aqui de Éfeso. Ok? Então, Éfeso foi a central. Então, eu estou colocando aqui a importância da igreja de Éfeso para vocês entenderem. E era a tal ponto, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui são ruínas que existem hoje ali na região. Esse daí é um teatro. Paulo falou nesse teatro, esse teatro de Éfeso. Cabe 45 mil pessoas nesse teatro. E Paulo falava sem microfone, por causa da acústica, né? É algo impressionante. E também, o apóstolo Paulo, Deus usou tanto ele, a igreja de Éfeso era tão forte no evangelismo, toda a igreja, não só o apóstolo Paulo, mas toda a igreja era tão forte no evangelismo, que muitas pessoas que tinham livros de magia, você já viu isso lá na palavra de Deus, está em Atos ali 19, vinham trazer para ser queimado. Essa daqui é a biblioteca de Celso, onde tinham esses livros e tantos outros. Em Éfeso eles tinham essa biblioteca, eles prezavam muito pela cultura, ok? Pela cultura helenística, a cultura grega. Então, fizemos aí um apanhado geral da cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito importante, uma cidade central ali do Evangelho. Dali o Evangelho alcançou a Ásia. Paulo foi ali. Então, nós, só para título de curiosidade, ali em Éfeso que ficava uma das 7 maravilhas do mundo, né? Que é o templo de Ártemis, de Diana. Você já viu também aquela passagem onde Paulo estava pregando lá e eles falavam aquelas... Eles não queriam que Diana fosse desprezada porque o evangelho estava crescendo demais, né? Então, vamos falar agora sobre a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Então, Jesus estava escrevendo a um anjo. O que vocês acham? Era um anjo?
Na verdade, quando a palavra de Deus, anjo, é o ministro da igreja, o pastor da igreja. O pastor da igreja. Então, lá a igreja de Éfeso, ela teve como pastor João, o apóstolo João, e também teve depois como pastor o pastor Timóteo, discípulo direto de Paulo. Então, ao anjo da igreja quer dizer ao pastor, ao líder da igreja, eu escrevo. Ele está falando com a igreja através de estar falando com o líder, né? Então, o pastor Éder, aqui, ele tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Ele é responsável por sua vida. Ele é responsável por cada um de vocês, assim como eu lá na Igreja Missionária Cristã. Mas eu quero dizer algo assim novo para vocês. O pastor Éder, assim como eu e os outros pastores aqui de Castro, nós não somos pastores da igreja Y, X ou Z. Nós somos pastores da cidade de Castro. De acordo com a palavra de Deus, o mínimo que nós temos que enxergar é a nossa cidade. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, a nossa mínima visão, meu irmão, é a nossa cidade. A nossa mínima visão missionária é a nossa cidade querida de Castro. Deus tem usado outras pessoas para alcançar nações, mas a nossa mínima missão, a nossa mínima visão tem que ser a nossa cidade. Amém? Então, o pastor Éder e a gente é responsável pela vida de cada um. E nós temos essa responsabilidade de diante de Deus, estar clamando por cada um de vocês e estar também se revestindo da força dele para aguentar. Mas esta mensagem de Éfeso é para toda a igreja também. Nós podemos ter diversas interpretações de Apocalipse. A primeira aqui sobre as igrejas. Essa igreja realmente existiu, tá bom? Jesus está falando a igreja de Éfeso. Essa igreja existiu na Ásia. Nós vimos aí as ruínas. Existe a interpretação também que a igreja de Éfeso faz parte da época da igreja, da história da igreja. Da igreja depois que morreu o apóstolo, o último apóstolo, João, do 100 ao 200. Então foi a primeira era, a igreja perseguida também. E também há a interpretação que essa igreja existe hoje. Cada um aqui pode ser uma dessas igrejas aqui de Apocalipse. Mas Deus quer falar conosco essa. Eu estava pensando, tinha tanta coisa na minha cabeça para falar. É essa a mensagem. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele aparece na visão a João nesta ilha, andando no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas, na mão segurando as 7 estrelas que representam os 7 líderes, cada líder de uma igreja. E ele andando no meio desses castiçais e com os líderes na mão, o que ele está querendo dizer? Primeiro, eu estou presente na minha igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Todo dia, todo momento, Deus, o Senhor Jesus, está presente no meio de sua igreja. Só que ele também está dizendo outra mensagem. Eu sei o que está acontecendo no meio da minha igreja, e eu
governo a minha igreja. Eu governo a igreja. Eu não perdi o governo da minha igreja. Eu não perdi o governo da minha igreja. Então, meu querido e amado irmão, o Senhor Jesus, Ele não perdeu o governo da igreja. Então, eu me alegrei tanto no louvor. Explodiu lá. Eu gosto dos hinos. Como eu gosto. Explodiu meu coração quando eu vi o Santo, Santo, Santo. É justamente isso. Nós temos que olhar ao Senhor com esse temor, com esse tremor. Eu preciso olhar para o Senhor assim. A igreja, porque Ele está no governo. Ele não está aqui para acusar. Ele quer que cada um seja redimido, que chegue até o final ali, que possa um dia chegar na presença do Senhor e falar: obrigado, Senhor, que o Senhor me trouxe até aqui. Essa é a vontade dele. Mas muitas vezes Ele tem que tirar coisas para que a igreja dele não seja machucada, não seja maculada. Ele faz essa limpeza. Hoje lá em casa, eu estava fazendo a poda das margaridas. Dá uma dó, né? A gente, puxa, as florzinhas estão tudo crescendo, mas agora é época da poda dela, que agora ela começa a ficar murchinha e tal, né? A gente vai cortando, vai tirando, vai doendo o coração. Mas é por que precisa de poda? Para ela crescer mais, para ela florescer mais. Então, ele está andando no meio de sua igreja. Ele se apresenta assim. E ele, então, ele começa dando, nessa carta ele dá elogios e advertências à igreja de Éfeso. Os elogios: uma igreja que trabalhava, uma igreja que se esforçava. Essa palavra esforço, irmão, no original grego, é um esforço que leva à fadiga, por amor, por serviço sacrificial. Entendeu? Olha que igreja, que pastor que não ia querer uma igreja dessa? Olha lá. Eu conheço as tuas obras, versículo 2, e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Caramba! Não parece a igreja perfeita? Né? A palavra de Deus, ela diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Meu querido irmão, não é tempo de você, eu não sei, algumas pessoas aqui, não é tempo de você jogar a toalha. Então, português, claro. Não é tempo de pendurar as chuteiras. É tempo de cada um fazer a obra que Deus colocou no teu coração. É tempo disto. Deus te levantou, não importa a tua idade. Eu lembro que eu conheci Jesus com 11 anos de idade e fui batizado. Estou firme até agora em nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Porque eu tive uma experiência com Cristo. E trabalhando em todos esses anos, eu já vi de tudo não, irmãos, porque sempre a gente vê coisa, mas eu já vi bastante coisa no meio da igreja. Bastante coisa. Por favor, não pare de trabalhar. E tudo que você faz, faça para a glória de Deus. E tudo quanto fizeres, seja em palavras ou ações, fazei-o no nome do Senhor Jesus Cristo.
em nome do Senhor. Tudo que você fizer, seja na sua casa, seja no teu trabalho, seja na igreja, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Ele é o teu Senhor, é para Ele que você trabalha, é para Ele que você está aqui, é para Ele que você se sacrifica. Amém? Irmãos, e também eu queria falar, tem um pouco mais abaixo, a gente vê que era uma igreja que ela não suportava os apóstolos falsos, não é isso? Não é isso que a gente lê aqui, eu estou falando do texto aqui, não é? Irmãos, eu queria dizer alguma coisa aqui que para muitos, eu não quero, em nome do Senhor, nunca entrar em conflito com nada, mas eu sinto, eu tenho que colocar o que a palavra de Deus diz, e não o que eu acho, amém? Irmãos, se só tivesse os 12 apóstolos como apóstolos, você concorda que não precisaria nem colocar à prova ninguém mais? O que vocês acham? Não é verdade? Eles colocavam à prova aquelas pessoas que se diziam apóstolos e na verdade eram falsos. A igreja era vocês precisam ser assim. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, tira. Você deve ser assim, como os irmãos de Bereia, não era isso? O apóstolo Paulo pregando e eles estavam vendo se ele estava falando a verdade. Só que existem algumas coisas. Eu não quero dizer o que nós estamos vendo neste mundo. Pessoas que se autodenominam-se apóstolos ou bispos. Não. É você agir como. Tem pessoas que Deus levantou como apóstolos e não. E está lá sentado no banco da igreja e é um apóstolo. Como assim? Eu vou tomar como exemplo, sabe quem? O meu avô, presbítero da igreja presbiteriana independente. O meu avô não tinha esse título. Nenhum, ele era um presbítero lá na igreja. Vovô Antônio. Mas ele fundou 4 igrejas que existem até hoje. Ele começava numa casa fazendo evangelismo de criança, e depois as crianças chamavam os pais, aí os pais chamavam os tios, chamavam os vizinhos, e a igreja ia sendo montada. E vovô Antônio, ele nunca ele pegou um título, nada. E vocês, ele começava a igreja, montava uma liderança, abençoava aquela igreja e começava tudo de novo. Ele era diabético, tinha 7 pontos de safena, 20% de uma visão e 0 na outra. Ele pegava trem e ia fazer a obra do Senhor. E as igrejas, a menor delas, tem 400 membros. Ele fundou a igreja de Barueri, fundou a igreja de Tamboré, fundou a igreja de Jandira e fundou uma igreja em Itapevi. Ele fazia isso. Começava evangelizando, ensinava, preparava irmãos para ficar lá, começava de novo. Não é isso um serviço de um apóstolo? Só que, nada de título. Eu não estou querendo aqui títulos, amém, irmãos? Não quero que vocês vejam títulos, mas haja como? A palavra de Deus diz. Opa, não é isso aqui. Olha o que diz esse versículo. Efésios 4, de 11 a 12. E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O prazo de validade é até que a gente possa chegar à estatura de varão perfeito. Isso aqui tem prazo de validade. É até a gente chegar à estatura de varão perfeito. É como se fosse a mão para você entender melhor. O apóstolo é o dedão que toca em tudo. Ele tem que fazer tudo. O profeta, eu coloco assim, não é também esse pessoal que chega. Não, às vezes numa conversa, alguém é um profeta na sua frente e você não sabe. Numa conversa assim, normal, a pessoa fala algo para você, você fala, mas cumpriu-se isso na minha vida? Né? É isso. Então é para você, só para você lembrar, assim diz o Senhor. O evangelista é aquele que, quando você já viu pregação de evangelista? Irmãos, não fique sentado aí no banco, vamos falar de Jesus para as pessoas, em nome de Jesus, para de ficar nessa inércia. Você já viu pregação assim? Né? Esse é o evangelista, não é aquele que fala de Jesus. Fala de Jesus, todos nós temos que falar, mas é aquele que prepara pessoas para falar no nome do Senhor Jesus, para falar o evangelho. Amém? Esse é o evangelista. O evangelho que vai mais longe é aquela pessoa que está no lugar certo onde Deus quer que ela esteja. Este aqui tem um anel, não é isso? É aquele responsável por guardar a aliança do povo. Quem que é esse? O pastor. O pastor é aquele que, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, que cuida, que ora, que intercede pelo povo, que vai atrás, não é isso? Esse é o pastor. Às vezes você fala, mas o pastor fica me ligando, mas que chato. É porque ele está preocupado com você, porque ele te ama. E esse aqui é aquele que entra onde ninguém mais entra. É um mestre. Você já viu pregação de um mestre? Você fica assim, agora eu entendi. Você já viu assim? Não é assim? Então, a diferença entre o mestre e o pastor. Quando a pessoa está com fome, o pastor chega, toma meu filho, come aqui a comida. Está aqui o prato. O mestre fala assim, você está com fome? Está vendo aquele pé de laranja lá? Tem uma escadinha ali, você sobe na escada e vai, e torce a laranja, puxa, aí você come, e descasca. Deu para notar a diferença entre um mestre e um pastor? Então é mais ou menos isso, tá? Então, esses 5 ministérios têm que estar ativos, e eu sei que aqui dentro tem pessoas com esse ministério, em nome de Jesus, amém? Não, eu quero sentir firmeza nisso aí. Você concorda que aqui há apóstolos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Amém? Amém. Tem, meu irmão, tem. Você pode não ser reconhecido pelos outros, mas diante do Senhor você é, e é isso que basta. Amém? Então, a igreja de Éfeso, ela tinha todas essas qualidades. E ela também não gostava, ela reprovava os nicolaítas. O que são nicolaítas? Eram pessoas que banalizavam a graça de Deus, a graça de Jesus. Eles usavam a graça como um precedente para pecar. Ok? Isso está errado diante do Senhor. Então, era uma igreja poderosa, né? Mas ela tinha uma falha. O pastor da igreja tinha uma falha, e a igreja também. Com todo esse serviço, abandonou o primeiro amor. Amados, você lembra quando você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor? Quando você abriu seu coração para Ele?
Lembra disso? Oh, que dia feliz! Não tem aquele o Happy Day? Aquela música? Oh, dia feliz! Você queria ler a Bíblia, tinha fome da Bíblia. Você queria falar de Jesus para todo mundo. Você era pau para toda obra na igreja. O que aconteceu, meu amado irmão? Não é para hoje essa mensagem? O que aconteceu com a igreja nos dias de hoje? Perdeu a essência. O Senhor Jesus, mais do que você trabalhar para Ele, mais do que você se dar na obra para Ele, Ele quer que você o ame. E que faça as coisas não por obrigação, mas por amor. Qual é o primeiro mandamento? Como é que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. Amor vertical e amor horizontal. Em forma cruz. Amados, se aquilo que antes era tão bom e você tem saudade, o Senhor Jesus, então, Ele está falando com você. Não sou mais eu, no sentido assim, eu quero que a gente, por favor, não é nada de profecia, nada, mas eu só estou falando assim, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para você, se aquilo que você e eu tínhamos antes era tão bom, e você tem saudade, você não quer voltar? O Senhor quer restauração da igreja. O Senhor, Ele falou, é bem forte isso para o pastor. Qual que é a premissa para ser um ministro do Evangelho? É o amor. O que o Senhor Jesus disse para Pedro, quando ele ressuscitou? Depois que ele ressuscitou, eles foram pescar, e aí o Senhor Jesus, ele estava na beira da praia, eles não reconheceram, não é isso? E aí o Senhor Jesus, lance aí, amigos, do lado direito. Aí lançaram, aí aquele monte de peixe. Aí João disse para Pedro, é o Senhor. E Pedro se jogou na água, foi nadando, tal, chegou lá, e aí o Senhor Jesus estava com ele ali numa fogueira, com peixe na brasa. Não era esse o prato do dia? Peixe na brasa ali. E aí o que foi? Pedro, ele não tinha negado Jesus 3 vezes? E o que o Senhor Jesus fez? Ele tinha negado diante de uma fogueira, não foi? Olha a psicologia do mestre, do nosso Senhor. Estava numa fogueira também. E aí o Senhor Jesus perguntou o que para Pedro? Pedro, tu me amas? Amo sim, Senhor. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Apacenta os meus cordeirinhos. É uma premissa no ministério pastoral e na vida de cada um de vocês, meus amados irmãos, o amor ao Senhor.
O Senhor Jesus, ele falou para o pastor da igreja de Éfeso: se você não se arrepender disto, eu sou dono de todos os candelabros, de toda a igreja. Se você não se arrepender, eu vou tomar o candelabro que eu dei na tua mão para que você cuidasse. Não é isso que o Senhor falou? Vou tomar a igreja para mim de volta. Infelizmente, eu só sei que a cidade de Éfeso, ela foi totalmente destruída. E era a maior igreja. Não brinque com o primeiro amor. Se você abandonou o primeiro amor, o que o Senhor ordenou para o pastor lá da igreja? Se coloque no lugar do pastor. O Senhor está falando com você. Você quer voltar ao primeiro amor? Então o que você tem que fazer? O que está escrito aí no texto? Começa com a letra A. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, e não muda. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Arrepender-se. A palavra arrepender-se quer dizer, a palavra no grego metanoia, é mudança de direção, mudança de pensamento. Eu já estou acabando, irmãos. É uma mudança. Arrepender-se, você precisa tomar 3 passos para se arrepender. Se você está aqui, e você está aí, com uma consciência, com o seu coração pesado, porque você sabe que você errou diante do Senhor. Se nós estamos aqui e nós abandonamos o primeiro amor, primeira coisa, reconhece que você fez isso. Reconheça que você fez isso. Eu não estou falando para todos aqui, eu sei que tem gente aqui que está firme no Senhor, mas essa palavra também, porque, meu irmão, se você está firme no Senhor, a gente sempre pode melhorar, amém? Sempre pode melhorar. Primeira coisa, reconheça que você quer voltar, você errou. Veja onde foi que você caiu. A partir de quando que eu comecei a me afastar de tudo aquilo que eu sentia diante do Senhor? E depois, confesse a Ele. O que diz a palavra de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E depois, a palavra de Deus diz em Tiago também: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. O Senhor nos perdoa, mas você sabia que para cura, procure um irmão da sua confiança, seu pastor, esposa do pastor, irmãos presbíteros, ou irmão da tua confiança, e confesse tudo aquilo que você traz para a luz. É jurisdição de Deus. Deus é luz. Tudo que você traz para fora é jurisdição de Deus. Agora em Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, amados irmãos, confesse a Deus e a um irmão. Eu não estou falando nada de vir aqui na frente da igreja, não estou falando nada disso. Estou sendo bem simples: confessar as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Tiago diz isso. E aí, muda de atitude. Mude de atitude. Mude.
Isso é que é arrependimento. Deu para entender? Isso é que é arrependimento. O Senhor Jesus, Ele te trouxe, me trouxe porque Ele quer restauração desse primeiro amor. Não é porque Ele queria destruir o pastor de Éfeso, não. Ele queria restauração. E Ele quer restauração. Amém? É isso que Ele quer. Ao vencedor. Aleluia. Meu irmão, ao vencedor farei com que coma da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Aleluia, meu irmão. No jardim do Éden não tinha essa árvore da vida junto com a de conhecimento do bem e do mal? O Senhor Jesus, a sua morte, Ele restaura o nosso acesso a esta árvore da vida. E isso é um prêmio para nós. Por isso que eu estou falando, Jesus, Deus, Ele não está voltando ao plano original dele? Novos céus e nova terra? É que Deus não mudou de ideia quanto àquilo que Ele criou, você sabia? Amém? Deus não mudou de ideia. Ele ainda está firme no propósito dele. E Ele quer restaurar tudo para ser como era. Nós vamos estar. Aleluia, que bênção. Ao vencedor. E termina assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meu irmão, diante de tudo aquilo que o Senhor disse através de sua palavra para nós, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude? É isso que Deus nos trouxe aqui para falarmos. Tem um hino. Posso tocar, pastor? Irmão? Todo mundo conhece, mas é para que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita
necessita mais de ti. Aleluia. Senhor Jesus, abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Oh Senhor, se você está aqui dentro, sentiu tocado por Deus, que quer voltar ao seu primeiro amor com o Senhor, eu quero que você, não quero que você venha aqui na frente, quero só que você fique de pé diante do Senhor, numa atitude de fé diante dele, em nome de Jesus. Você que quer voltar ao primeiro amor, aquele amor que incendiava o teu coração, por favor, fique de pé, em nome do Senhor Jesus, fique de pé, aleluia. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, aleluia, Senhor. Oh Senhor, abençoa a cada um, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, oh Pai, que estão na Tua presença, Senhor, que querem esse fogo, Senhor, do amor ao Senhor ardendo de novo nos seus corações, ó Pai, mais forte, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que Jesus abençoe que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos meus irmãos, Senhor, dê a eles, Senhor, sabedoria, Senhor, fala com cada um no seu momento devocional, Senhor, que eles possam ser tocados profundamente na palavra, quando eles forem ler a palavra, que não possa ser um momento, Senhor, só de obrigação, mas que possa ser um momento de prazer, Senhor, porque o Senhor vai estar falando com cada um, ó Pai. Oh Senhor, que cada um possa, Senhor, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Senhor. Oh Pai, abençoa cada um desses meus amados irmãos, oh Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor, nos trouxe até aqui, Senhor. Oh Senhor, para conhecer, Senhor, mais uma parte do corpo de Cristo, Senhor. Oh Senhor, todas as partes do corpo de Cristo são importantes, ó Pai. Esses meus amados irmãos são importantes, Senhor, porque pertencem ao Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor, cuida de cada vida, Senhor, ó Pai, presente aqui, Senhor, que essa semana possa ser repleta, Senhor, ó Pai, na alegria do Senhor, ó Pai, também, Senhor, de firmeza no Senhor, e se aqueles forem passar por alguma coisa difícil, que o Senhor possa estar com eles, mostrando, Senhor, que o Senhor está presente, assim como o Senhor estava presente com Ananias, Misael e Azarias, ó Pai, ali na fornalha de fogo ardente, Senhor. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Cuida de cada um deles, no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão excelsa do Espírito Santo possa ser com cada um de vós, povo de Deus, hoje e para sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus brilhe o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jesus levante sobre ti, meu irmão, o seu rosto e te dê a paz. E todo o povo de Deus aqui diz amém. Que Deus te abençoe essa semana, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.